Lembra que estamos no meio de uma série de mensagens chamado Íntegro, tá? Essa é a terceira mensagem. Preguei a primeira, o pastor Nanin pregou a segunda mensagem. Para quem não sabe, ou quem não estava aqui, essa série de mensagens é baseado na vida de José, tá bom? José do Antigo Testamento. O nosso foco é na história dele em Gênesis, tá bom? Em Gênesis. E realmente é uma história incrível. Se você já leu antes, eu acho que não tem como você ler a história desse homem e não ficar inspirado, sabe? De querer seguir o exemplo dele, de querer viver como ele viveu nessa terra. É um homem realmente, como nós temos ele como um grande, mas grande exemplo de alguém que andou nessa terra com integridade. Do começo até o fim, ele era consistente, ele era constante, né, nessa característica de ser íntegro. E eu acho, se você for ler a Bíblia toda, depois de Cristo, tá? Eu acho que é difícil achar uma outra pessoa, um outro homem ou mulher mais íntegro do que José. Talvez tenha homens que eu penso em Daniel também, um grande homem. Tinha várias pessoas de integridade, mas assim, mais de falar, não, esse cara tinha... Difícil. Realmente. E o Deus, ele dedicou 12 capítulos na sua palavra para seguir a vida dele, para a gente entender tudo que ele passou e como que ele viveu. Então realmente, com todas as suas dificuldades, os seus problemas, as tribulações, as provações, o sofrimento, a dor, tudo que ele passou, ele permaneceu honesto, permaneceu justo, permaneceu correto. E isso realmente é, gente, a definição de uma pessoa íntegra. Uma pessoa que vive uma vida honesta, sincera, correta, justa, independente daquilo que acontece na sua vida. Hoje em dia, nós, como igreja, nós como cristãos, muitos de nós, acabamos vivendo as nossas vidas de acordo com aquilo que acontece conosco. Você concorda comigo? Se os tempos estão bem, se as coisas estão indo bem na nossa vida, estamos felizes, estamos alegres, sentindo paz, estamos tratando as pessoas bem, a gente talvez tenha um bom contato com Deus, sabe? O relacionamento com Deus parece maravilhoso, mas se de repente alguma coisa começa a dar errado na nossa vida, de repente a gente está para baixo, desanimado. Começamos a tratar as pessoas mal, a gente negligencia o relacionamento com Deus. Muitos de nós vivemos numa montanha russa mesmo, espiritualmente falando, para cima e para baixo. Rússia, eu falei? Russa. Foi esse cabo aqui que estava me atrapalhando. E não deve ser assim, não deve ser assim. Somos chamados para ser pessoas puras, honestas, corretas, independente daquilo que acontece, mesmo nos tempos bons, quanto nos tempos ruins. Você deve ser uma pessoa constante, incorruptível, não sofrendo alteração da sua vida espiritual, uma pessoa que, diante das tribulações, não abre mão das suas convicções, não abre mão da sua fé, dos princípios bíblicos pelo qual você vive. Você continua vivendo aquilo, seguindo a palavra de Deus fielmente. Os momentos ruins acabam não te afetando muito, não endurece a sua pessoa. O sucesso, os momentos bons, não corrompe o seu caráter. E você não abre mão daquilo que você acredita, mesmo sabendo que talvez alguém vai te perseguir por causa daquilo. Atacar você, a sua pessoa, a sua reputação. Você continua firme e forte na palavra de Deus. E eu quero falar com vocês que declaram ser discípulos de Cristo. Que uma vez você que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida a Jesus Cristo, chama Ele de Senhor e Salvador. Eu quero que você saiba, eu vou repetir isso várias vezes durante essa série. Você é chamado para ser um homem íntegro, uma mulher íntegra. Todos nós somos chamados para viver esse estilo de vida, em cada decisão da nossa vida, em cada coisa que nós fazemos isso com honestidade, sinceridade, pureza, justiça, segundo a palavra de Deus, independente daquilo que acontece, independente das consequências.
Amém? E a história de José realmente nos ensina a fazer isso. Eu creio que se nós olhamos para a vida dele, vemos como ele age e reage em certos momentos, nós podemos imitar isso, e com a graça de Deus agindo em nossas vidas, nós podemos ser uma pessoa como José era. Então, com isso, abre em Gênesis capítulo 39 comigo. Não vai ter versículos no telão hoje, porque nós vamos seguir esse capítulo. Você pode abrir Gênesis capítulo 39. Vamos ler o primeiro versículo, depois a gente para um pouco para recapitular. Gênesis 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vamos recapitular rapidamente, tá bom? Lembra, José, ele é bisneto de quem? Bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Ele era um de 13 filhos, 13, tá? 12 meninos e uma irmã. Ele era o 11º filho menino que nasceu. A gente já leu, entendemos no primeiro capítulo 37 da vida dele, que José era amado pelo pai dele. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, tá? Ele provou esse amor a José quando ele deu aquela túnica longa, de várias cores, aquela coisa chique, sabe, nobre. E ele não deu para os outros meninos, os outros filhos. Então, por causa do pecado do pai, de agir com parcialidade em relação aos seus filhos, os outros irmãos de José acabam odiando ele. Eles odeiam ele, até o ponto de querer matá-lo, certo? Então eles combinam um plano para realmente matar José. Porém, eles mudam de ideia, e antes deles jogar ele num poço, tá, para deixar ele para lá, eles arrancam essa túnica, eles matam um animal, mergulham essa túnica no sangue do animal, levam isso para o seu pai. O pai reconhece como a túnica que ele deu para o seu filho, que ele amava tanto. Ele entende que o seu filho morreu, né, foi devorado por animais selvagens. Os seus irmãos voltam para esse poço, eles retiram José do poço e eles vendem ele como um escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas. Esses ismaelitas levam José até Egito, onde nós entramos aqui no versículo 1. E eles vendem o José para um homem extremamente importante no Egito, Potifar. O versículo 1 fala que ele era o capitão da guarda, um homem de muita influência e muito poder. Então aqui, pensa na vida dele, se coloca no lugar de José. Como que você se sentiria neste momento, nessa condição? Um menino de 17 anos, um menino que temia a Deus, que adorava o Senhor. Com certeza fazia os sacrifícios com seu pai em relação a adorar a Deus. Ele se encontra agora muito longe de tudo que ele conhecia. Longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe dos seus amigos, do seu lar. Com certeza ele estava totalmente angustiado, muito medo, sozinho, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Estava num outro país, com uma outra cultura totalmente diferente daquilo que ele conhecia, uma outra língua. Não tinha igreja lá, sabe, não tinha a religião que ele tanto praticava. Os egípcios não adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era algo totalmente demoníaco, totalmente anti-Deus e anti-bíblico, era essa cultura. E ele, de repente, esse menino, 17 anos, se encontra no meio disso, sem saber o que ia acontecer com ele. Tem um menino aqui, um jovem, firme e forte, que tem 17 anos? Levanta sua mão se você tem 17 anos aqui. Nenhum? Alguns mais velhos tentam. Mike, você tem 17? Pensei que você tinha 18, 17. Seria como o Michael. De repente alguém chega, sequestra ele, vende ele para uma outra pessoa, que acaba vendendo ele para outra pessoa num outro país. E aí está o Michael, sozinho, longe da família, da mãe, do pai, longe da sua família, dos seus amigos.
da sua igreja, sozinho. Ficaria com medo? Às vezes a gente lê e essas histórias e a gente esquece de parar e pensar, se fosse eu, como que eu iria reagir com isso? Uma situação extremamente complicada para ele. E olha, ele não planejou isso. Você acha que quando ele pensava no seu futuro, em como ia ser, que ele planejava isso? Claro que não, mas olha, aconteceu. Às vezes acontecem certas coisas conosco que nós não planejamos, gente. Talvez você agora está no momento da sua vida que você não planejou. Que quando você pensava no seu futuro, no seu casamento, na sua carreira, nos seus amigos, que você não planejava aquilo que você está passando agora. Talvez a sua vida financeira não é aquilo que você sonhava e planejava. Talvez o seu casamento não está numa fase agora que você sempre sonhava antes de casar. Mas essas coisas acontecem. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, injustas, que nós não planejamos. Uma sequência de coisas que acontecem conosco, que muda a nossa vida. É a realidade dessa vida. Não é perfeito, não é justo, mas as coisas acontecem. E a pergunta é, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a angústia, quando você não sabe o que vai acontecer com você, quando a sua vida está indo bem em um momento e o próximo dia está horrível, como que você reage? Como que você reage? Como que você vai lidar com essas situações? Você reclama, chora, fica murmurando, sonhando que aquilo não está realmente acontecendo com você? Ou será que você enfrenta a realidade, buscando a Deus, confiando nele, fixando os seus olhos nele, prosseguindo em frente e fazendo de tudo para viver a sua vida com integridade? Porque olha, quando você faz isso, Deus estará com você. Como a gente vê na história aqui, Deus estava com José o tempo todo. Será que você, nessas tempestades, você muda de opinião, você deixa as suas convicções, os princípios bíblicos para o lado, para tentar se livrar das consequências ou das dificuldades? O José não fez isso, ele viveu a sua vida com integridade. Ele não usou aquela situação como uma desculpa para abandonar o seu Deus. Ele não usou essa situação como uma desculpa para pecar, para chorar, para murmurar, para xingar a Deus, para xingar os outros, para tomar vingança, para buscar outras formas erradas para se livrar daquela situação. Não. Ele continuou olhando, confiando, prosseguindo em frente no caminho de Deus. Ele não voltou atrás naquilo que ele acreditava, na sua fé. Ele permaneceu puro, reto, honesto, incorruptível. Olha comigo em versículo 2. Por favor. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Vamos parar aqui rapidamente. Eu sei que o pastor Nani, ele pregou uma excelente mensagem semana passada. Se você perdeu, busca no nosso canal do YouTube, que você vai ver. É importante você assistir, ouvir aquela pregação. Eu não quero pregar de novo por cima desse texto, mas tem algumas coisas rapidamente que eu quero mencionar aqui. Sobre uma pessoa íntegra. Como eu falei, Deus anda com essa pessoa. Deus, Ele está com essa pessoa. Ele abençoa a vida dessa pessoa. Ele derrama o seu favor sobre a vida de um homem íntegro, uma mulher íntegra. E sabe o que mais? Ele faz com que as pessoas ao seu redor reconhecem que Deus está com você. E através da sua vida, Ele pode abençoar a vida das outras pessoas ao seu redor. Deus pode abençoar a sua família por causa da sua integridade. Sabia disso? A integridade pode não somente trazer bênçãos pessoais para você, mas trazer bênçãos sobre as pessoas ao seu redor.
Pessoas íntegras também, eles ganham a confiança dos outros. São dignos de confiança. Olha, o chefe de José praticamente chegou assim, ó, aqui está a chave da minha casa, do meu carro, a senha das minhas contas bancárias. Aqui tá, tudo que eu tenho está nas suas mãos. Eu sou um homem importante, eu tenho muito para fazer, muita correria, tudo está com você. Por que ele faz isso? Porque José ganhou a confiança dele. Deus estava com ele, Deus estava abençoando a vida dele. Percebe que ainda ele é escravo, ainda passando por dificuldade, mas no momento, no meio da tempestade, Deus abençoa. Deus, ele cuidava dele. Porque tudo que ele fazia com excelência, com sinceridade, com justiça. Ele começou no campo, trabalhando como escravo no campo. Foi promovido para a casa do chefe. Depois foi promovido de novo, como um braço direito do chefe. Administrador principal de tudo que ele possuía. Incrível, inspirador. Mas eu quero também, antes da gente entrar no próximo texto, eu quero frisar aqui que isso não aconteceu de dia para a noite. Tudo isso, essas promoções, ele sendo promovido, ganhando a confiança, não aconteceu assim. Isso demorou tempo, gente, isso exigiu muita paciência, muita perseverança na vida dele. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, fazendo as coisas corretamente, com integridade, com retidão. Às vezes você talvez está no seu trabalho neste momento, e você está se esforçando, você está fazendo as coisas certas, e talvez até um pouco chateado que o seu chefe não está reconhecendo o seu trabalho, ou parece que ele não está confiando em você como você quer que ele confia, não está te dando responsabilidades a mais que você realmente está querendo. Não desiste, continua perseverando, continua persistindo com integridade. Com o tempo, é possível que Ele vai te promover, que Ele vai reconhecer o seu trabalho, a sua honestidade, a sua lealdade. Muitos de nós começamos bem, né? Não, está difícil a situação, está complicado, mas eu vou persistir, eu vou seguir em frente, eu vou obedecer a palavra de Deus, sabe? Eu não vou desanimar. E aí começa bem. Só que quando as coisas não mudam para você no momento, no tempo que você quer que mude, com a velocidade que você gostaria, de repente começa a desanimar. Quando a vida financeira não está melhorando tão rápido como você gostaria, começa a desanimar. Tira os olhos de Deus, começa a colocar os olhos nas outras coisas, as coisas que esse mundo tem para oferecer, para você se livrar das suas dificuldades. Não faça isso, porque a integridade é cultivada com tempo, com paciência, com esforço, com perseverança, fazendo aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus. Segue em frente, não desista. No momento certo, Deus ele vai te exaltar. Eu creio isso. Voltando para a nossa história, você vê que as coisas estavam indo bem para ele. José estava bem, não estava? Ele estava como o gerente principal. Ele como estava mandando nos outros escravos. Ele era aquele cara, debaixo de Potifar. Ele era o cara. Mas de repente a gente olha em versículo 6 e vemos o resto de versículo 6 e versículo 7. E vemos que vem a tempestade. E como acontece na nossa vida, sempre, a gente pode estar vivendo uma vida boa, momentos bons, mas de repente a nossa fé é provada, de repente vem as dificuldades e as provações. Olha, no final de versículo 6, fala assim: José era atraente e de boa aparência. Tem algum homem aqui? Assim? Estou vendo que não, olha. José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou: venha, deite-se comigo. Olha, gente, só porque nós estamos buscando o Senhor, só porque nós estamos vivendo uma vida reta, honesta, não significa que nunca mais vamos passar por dificuldades, tentações, provações da nossa fé. Não funciona assim. Eu estava passando uma igreja aqui em Caraguá, eu vi uma placa que estava escrito, era sobre um evento que iam fazer. Mostrava um pastor que estava lá, né, na imagem, na foto, um pastor. E a frase falava que esse culto ia ser
o culto do fim de todos os seus problemas. Ou seja, vai, assiste esse culto, esse pastor vai passar para você uma mensagem. Se você está lá e você aceitar essa mensagem, vai ser o fim de todos os seus problemas. Isso é mentira, isso não acontece. Nós, mesmo sendo cristãos, nós vamos enfrentar problemas, porque cada problema que nós enfrentamos, cada dificuldade, cada tribulação, cada provação, é uma oportunidade de crescer espiritualmente, é uma oportunidade de prosseguir, de crescer, de fortalecer em integridade. Precisamos das dificuldades para essa integridade, essa maturidade ser cultivado dentro de nós. Então José, talvez neste momento que ele está face a face com a mulher do seu chefe, talvez tinha mais ou menos uns 24 anos. Uns 24 anos. Está lá desde os 17, sozinho. E nesse dia ele entra para fazer os seus deveres, para cuidar das coisas do seu chefe. De repente essa mulher chega para ele com esse convite perverso. E agora? E agora? O que ele faz? Face a face com a mulher do seu chefe, tentando seduzi-lo. Alguém que tinha autoridade sobre ele. Uma situação extremamente preocupante, extremamente complicado. Porque essa mulher, José sabia muito bem que tinha autoridade sobre ele e que em qualquer momento ela podia mandar ele preso ou para ele morrer. E de repente ele está encarando essa grande tentação. Seu marido não estava lá, certo? Estava trabalhando, estava fazendo as suas coisas. E ele se encontra nessa situação que pode definir o seu futuro. E nessa vida nós encontramos certas provações, gente, que se nós não agimos com integridade, pode totalmente destruir o nosso futuro. E o nosso andar e caminhar com Cristo. Pensa um pouco nesse momento. Esse menino, ele está longe da sua família, o seu pai não está lá para ver, sua família não está lá, os seus amigos não estão por perto, é só ele e ela. Ele podia ter inventado 1000 desculpas para aceitar esse convite, para justificar esse pecado. Lembra que ele era escravo, ele não sabia o seu futuro, ou seja, ele não sabia se um dia ele iria ser livre, para poder conhecer uma mulher, para poder casar e ter filhos. Neste momento ele podia ter pensado, olha, eu sei que é errado, mas talvez isso vai ser a minha única chance de conhecer uma mulher, de sentir o prazer de estar junto com uma mulher. Ele podia ter usado este momento como uma desculpa. Ele podia ter pensado, não, mas olha, eu estou sozinho aqui, desde os 17 anos, talvez eu vou ficar sozinho para o resto da minha vida. Olha, eu preciso desse contato. Eu preciso desse contato com uma mulher. Eu não aguento mais ficar sozinho. E pode ser que se eu não entrar nesse convite, aceitar esse convite, eu nunca vou experimentar isso. Ele podia ter pensado, olha, é culpa do marido. O cara está sempre trabalhando, está sempre fora, não dá a atenção que um marido bom deve dar para sua esposa. Ele podia ter pensado, olha, é só essa vez, só uma vez, nunca mais faço de novo. Ele podia ter pensado, olha, não foi eu que busquei isso, tá? O negócio chegou para mim assim, essa situação está fora das minhas mãos. Eu sou apenas um escravo, eu tenho que seguir as ordens das pessoas que são na minha autoridade. Eu sou apenas, se ela manda, olha, eu não quero, mas é isso que eu tenho que fazer. Quantas vezes, quando nós estamos diante de uma tentação, nós tentamos inventar milhares de desculpas para justificar o pecado? Quantas vezes nós, quando estamos enfrentados com essas coisas, tentamos justificar os nossos pecados? E você fala, não, mas olha, eu não queria falar mal daquela pessoa, mas não aguentava mais, eu tinha que desabafar, o negócio estava me fazendo mal, sabe, eu estava sentindo mal com aquela informação, eu tinha que falar mal daquela pessoa, só para desabafar. Não, mas fica tranquilo, aquela pessoa não vai falar para ninguém, eu pedi para ela, prometer a nunca falar nada para ninguém, então, tranquilo. Não, eu sei que eu não posso mentir, mas é coisa pequena, não vai machucar ninguém, é uma mentiria qualquer.
A gente anda nessa vida muitas vezes tentando inventar essas desculpas. Não, eu estava de boa no meu canto, aí veio o meu marido ou a minha esposa e me provocou. Então por isso que eu tive que xingar de volta, por isso que eu tive que falar aquilo que eu falei. Culpa é dela, nunca é a nossa culpa. Não foi minha culpa que eu olhei para aquela mulher para cobiçá-la. Você viu o jeito que ela estava vestida? A culpa é dela. Quantas vezes nós assistimos, de repente, coisas na televisão ou filmes, pensando, não, é só algumas cenas que tem pornografia. O resto do filme é tranquilo. Aquilo não vai me afetar, tem nada a ver. José poderia ter pensado dessa forma, mas neste momento ele tem duas opções. Ele pode aceitar o convite, ter relações com essa mulher. Ninguém estava lá para ver. O marido está longe, ninguém está por perto. Ele podia ter feito isso, escondido o seu pecado e vivido uma vida dupla. Muitos de nós acabamos fazendo muitas vezes. Você aceita o convite, que é o pecado, pensando, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. E você vive uma vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo. Segunda opção é rejeitar esse convite e possivelmente sofrer consequências negativas para ele. Lembra a posição dele, da onde ele veio. Começando no campo, de repente ele está como administrador de tudo. Nessa situação, quantas pessoas pensariam assim, olha de onde eu vim, olha quantas coisas eu conquistei, olha quanto eu superei nessa vida. Então, se eu tenho que abrir mão dos meus princípios, se eu tenho que voltar atrás naquilo que eu declaro a acreditar, se eu tenho que fazer algo que é antibíblico, sabendo que é errado e não agrada a Deus, para não perder aquilo que eu tenho, para não perder a minha posição no trabalho, para não perder os meus amigos, para não deixar a minha família chateado, é isso que eu tenho que fazer. Quantas vezes ou quantas pessoas pensariam dessa forma? Eu me esforço tanto, então se eu tenho que pecar aqui ou ali para manter esse negócio que eu estou fazendo, eu continuo. E se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu faço. Mas o que José faz nessa situação? Nessa situação extremamente complicado para ele. Ele faz o que um homem de integridade faz. Lê comigo em versículos 8, por favor. Mas ele se recusou. Ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Vamos parar aqui rapidamente. Em quem que o José está pensando neste momento? Nele? Em si mesmo? Não, está pensando no chefe dele, no mestre dele. Ele está pensando das consequências. O que aconteceria se ele realmente fizesse isso. Ele sabe o quanto aquilo iria machucar o mestre dele, que tanto confiou em José. Ele pensa assim, cara, esse cara confia tanto em mim. Tudo que ele tem, ele entregou nas minhas mãos para eu cuidar disso. Nos momentos de tentações, nós temos que tirar o foco de nós mesmos. E começar e tomar um passo para trás e tentar analisar as consequências. Quantas pessoas a gente vai machucar se nós cometemos isso, esse ato? Quantas pessoas nós podemos prejudicar? Quantas pessoas que estão confiando em nós? E que se nós cometemos isso, entramos e aceitamos o pecado, como que aquilo iria machucá-los? E eu fiquei pensando, ele de verdade, para ele manter a sua integridade era mais importante do que alguns momentos de prazer. Era mais importante para ele ser um homem íntegro do que sentir um certo prazer por alguns momentos. Só que muitas vezes nós acabamos só pensando nos prazeres do momento. Se você quer ser uma pessoa íntegra, você precisa aprender como tomar um passo para trás quando você está encarando aquela tentação.
tirar o foco de si mesmo e começar a pensar naquilo que pode acontecer, quais são as consequências de você cometer esse pecado. Em versículo 9, continuando, ele fala: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então aqui nós realmente vemos a prioridade principal dele, era Deus, era agradar a Deus, era não pecar contra Deus. Ele entendeu que quando eu peco contra o meu chefe, o meu mestre, o meu próximo, na verdade eu estou pecando contra Deus. E como que eu posso fazer algo tão perverso contra aquele que tem estado comigo, cuidado de mim, me abençoado esse tempo todo? Como que eu posso fazer isso contra Ele? Você pensa dessa forma diante das tentações na sua vida? Porque naquele momento ninguém estava por perto, certo? Era só ele e ela, ninguém iria ver. Deus estava vendo, e José entendia isso. Ele sabia, Deus está vendo. E ele não apenas rejeitou esse convite porque ele estava preocupado com as consequências para si mesmo. Sabe, ele não rejeitou isso porque ele estava com medo que de repente Potifar ia entrar na casa e ver aquilo que estava acontecendo. Ele não rejeitou esse convite porque ele ficou com medo que depois do ato sexual, que ela iria contar para o seu marido e aí o negócio ia ficar feio para ele. Não, ele não cometeu porque ele não queria desagradar seu Deus, o Senhor dele. A pessoa de integridade não nega o pecado apenas por medo das consequências, mas ele nega, ele rejeita, ele quer viver uma vida santa, porque ele sabe que Deus está com ele, porque ele ama Deus, porque ele quer agradar o Senhor em todos os momentos, porque ele quer honrar o Senhor com a sua vida. E mais uma observação aqui nesse versículo. Eu gosto muito do fato que ele não tenta disfarçar o motivo pelo qual ele rejeita isso. Gostei muito disso. Ele praticamente prega para ela, né? Ou seja, ele não fala: olha, eu gostaria muito de ter relações com você, mas você sabe que o seu marido entregou tudo isso para mim, eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo, então olha, desculpa, foi mal, mas eu tenho que fazer outras coisas. Ele não fala nada disso. Ele se levanta com integridade e ele fala a verdade na cara dela, sem medo das consequências. Ele fala a verdade. Ele chega a explicar para ela que aquilo que ela quer fazer é perverso. É algo totalmente pervertido, é totalmente contra o Senhor. E ele fala para ela que a prioridade dele não é os sentimentos, as vontades sexuais. A prioridade dele é de viver uma vida santa, honesta, diante de Deus. Ele não esconde nada. A pessoa íntegra não disfarça os motivos pelo qual você tem a sua fé, pelo qual você segue Jesus Cristo. As pessoas querem que você faça algo errado, você se levanta e fala: não, valeu, eu não vou entrar nesse grupinho aqui que está falando sobre essas coisas, porque eu sei que isso não agrada o meu Senhor. Galera, valeu, eu estou saindo do grupo do WhatsApp aqui, porque vocês estão mandando fotos e vídeos pornográficos assim, isso não faz bem para mim. Sou cristão, isso não agrada o meu Senhor. Você disfarça os motivos pelo qual você segue Jesus Cristo diante das pessoas do mundo, diante dos seus amigos e diante da sua família? Olha em versículo 10 comigo, estamos chegando no final. Versículo 10 fala assim: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. E aí, homens, seria difícil isso? Seria fácil isso? Todos os dias que você entra na casa, a mesma mulher vem com o mesmo convite, talvez roupas diferentes, táticas diferentes, elogiava ele de formas diferentes, mas cada dia você sabia que eu vou ter que entrar naquela casa, eu vou ter que enfrentar aquela tentação mais uma vez. Ou será que você pensava: tá bom, nossa, essa uma vez, única vez, aí ela vai parar.
Tá, aí ela vai parar de pedir, então assim eu vou ficar de boa depois dessa... Não, ele não faz isso. Dia após dia, ele continua a rejeitar o pecado. Integridade verdadeira, gente, é cultivado através da persistência em rejeitar o pecado. Olha, nós aqui não estamos com essa série de mensagens, não estamos falando sobre a vida desse homem milhares de anos depois que ele morreu, porque ele rejeitou esse convite uma vez. Porque ele, naquele momento, falou, não, mas depois, com o tempo, ele acaba cometendo esse pecado. Não, estamos falando sobre ele. Porque ele continuou a rejeitar o pecado, ele continuou a seguir o seu Senhor, a fazer o que o seu Senhor queria da vida dele. Todos os dias nós enfrentamos as tentações, e muitas vezes é o mesmo, é aquela mesma coisa. Talvez para mentir, roubar, trair, fofocar, enganar, manipular, cobiçar, cometer imoralidade sexual, agir com raiva ou ira, ou até para negligenciar o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Mas quando você rejeita, e no próximo dia nega, para agradar o seu Senhor, a sua integridade vai se fortalecendo. Em conclusão, eu quero finalizar esse trecho aqui em versículo 11. Ele fala, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Rapidamente aqui. Você quer manter a sua integridade? Não fica brincando com o pecado. O que nós lemos um pouquinho antes disso é que ele evitava de ficar perto dessa tentação dela. Você quer manter a sua integridade? Quando vem a tentação, não fica lá tentando negociar com as suas emoções, negociar com aquilo. Se retira da situação, foge, independente das circunstâncias. Sai correndo, faça outra coisa. Não fica lá esperando, tentando negociar, porque você acaba caindo. Versículo 13, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Complicado. Ele fez tudo certinho. E mesmo assim, ele é prejudicado. Eu creio que ele sabia que isso era muito possível. Eu creio que ele sabia dessas consequências. Mas o que é incrível para mim é que mesmo sabendo o que poderia acontecer com ele, ele continuou a rejeitar esse convite. Não tinha medo. Porque para ele a sua integridade, a sua obediência ao Senhor era mais importante. E se você for pensar um pouquinho antes de terminar, de qualquer forma iria ter consequências. Se ele rejeitasse o convite, iria ter consequências diante do seu chefe, das coisas terrenas. Se ele aceitasse o convite, tivesse relações com ela, iria ter consequências com Deus. E ele falou, eu prefiro muito mais sofrer as consequências do homem do que com Deus. E eu quero terminar falando que nós não podemos sempre, em todos os casos, controlar aquilo que acontece conosco. Nunca vamos poder controlar tudo que aquela pessoa fala sobre nós ou para nós. Nunca vamos poder controlar a forma com que uma pessoa nos trata. Mas por favor, se você só
Só lembra de uma coisa que eu falar nessa mensagem toda, lembra disso. Mesmo não tendo controle sobre aquilo que acontece muitas vezes na sua vida, você sempre tem controle do jeito que você age e reage. Sempre. Mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle, a forma com que nós agimos e reagimos, do jeito que nós tratamos as pessoas, da forma que nós falamos, nós sempre temos controle sobre isso. Nunca vamos ter essa desculpa diante de Deus, de falar, mas eu não consegui, não aguentei, eu fui forçado a agir no pecado. Você tem controle do jeito que você se comporta diante das dificuldades. E a minha pergunta é, vai ser com integridade ou vai ser com maldade, desonestidade, agindo no pecado? Isso é algo que você tem que determinar no seu coração. Eu creio que José chegou nessa terra, nesse país, já determinado. Falar, independente do que aconteça comigo, Deus está comigo e eu vou viver uma vida íntegra. Espero que você também tenha determinado isso no seu coração. E que Deus possa estar conosco, nos direcionando, nos protegendo, nos abençoando, enquanto nós fixamos os nossos olhos nele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma mensagem da Tua Palavra, por mais um momento de poder abrir a Sua Palavra e aprender mais sobre aquilo que o Senhor exige de nós, sobre aquilo que o Senhor quer, sobre qual é a Sua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui, e eu peço que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, nos ajudando, Pai, a viver vidas puras, viver vidas honestas, para que possamos ter coragem para fazer aquilo que é certo, independente das circunstâncias, para que possamos ter a força para não ceder para nenhuma tentação, independente da gravidade, independente do tamanho da tentação, que o Senhor possa nos ajudar a manter a nossa integridade, a continuar prosseguindo em frente, confiando que o Senhor vai cuidar de nós, que o Senhor possa nos transformar, nos moldar a ser pessoas íntegras, em nome de Jesus, amém, amém. Podemos nos levantar neste momento, temos mais um louvor, um momento para você responder a essa mensagem diante de Deus. Eu falei sobre Deus estando conosco, Deus nos abençoando, Deus cuidando de nós. Ele faz isso para os seus filhos, aquelas pessoas que se tornaram filhos dele por meio da sua fé em Jesus Cristo. Você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ser uma pessoa que realmente consegue viver uma vida como José viveu? Entrega a sua vida para Jesus, porque é só por meio dele, é só por meio de um arrependimento genuíno e fé em Jesus Cristo que você vai conseguir essa mudança, porque é Ele que muda você. Enquanto você depende nele, enquanto você busca a seguir Ele pouco a pouco vai te moldando, Ele vai transformando a sua vida. Se você é uma pessoa que sabe no fundo do seu coração que você ainda nunca entregou a sua vida para Ele, que você ainda está rejeitando a autoridade, você ainda não se submeteu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje possa ser a noite, você toma essa decisão verdadeira, você pede perdão dos seus pecados, coloca a sua fé em Cristo, pede para Ele te perdoar, te limpar, para Ele se tornar o Senhor e Salvador da sua vida, e assim você terá uma nova vida, uma nova chance, seguindo Cristo. Vamos cantar, fica à vontade neste momento.